Boa noite! Que maravilha. Vamos orar mais uma vez? Vamos pedir para Deus conduzir esse momento de edificação. Que seja Ele, que não seja eu, e que todos nós possamos compreender a palavra de hoje. E mais do que isso, além de compreender, aplicar em nossas vidas, né? Pai querido, obrigado por esse momento precioso, obrigado pelo privilégio, Senhor, que o Senhor tem me dado de poder estar aqui à frente, podendo, sendo um mensageiro teu, podendo falar da tua palavra, Senhor, e eu que te peço sabedoria, compreensão, capacite a mim, ó Deus, e também a todos aqui presentes, em ouvir claramente a tua palavra, Senhor. Obrigado mais uma vez por esse privilégio, essa honra, de todos nós estarmos aqui presentes, em nome de Jesus, em que eu oro. Amém. Muito bem. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito maravilhoso. Um assunto maravilhoso, mas ao mesmo tempo, se a gente não estiver com as guardas levantadas, é uma das áreas que o inimigo mais ataca. Aliás, é alvo número um do inimigo. Hoje nós vamos falar sobre família. Que maravilhoso. Família, obra de Deus. Mas antes de nós começarmos, eu quero fazer uma dinâmica aqui, uma pequena brincadeira. Deixa eu ver aqui, são 8 perguntas, são 3 para os homens, mais 3 para as mulheres, e aí mais 2, né, para todo mundo. O que é essa brincadeira? Eu vou perguntar, e se você se encaixar nessa pergunta, você levanta o braço, certo? Aí eu vou dar 2 segundinhos aqui, olhando quantos levantaram o braço. Levantou o braço. Nada disso. E aí depois eu faço a segunda pergunta, e assim sucessivamente, tá? Homens e mulheres, perfeito? A primeira pergunta que eu quero fazer para os homens é: levanta as mãos o homem que é casado. Opa. Casado. Vamos levantar, tem que manter. Aí, permaneça com a mão levantada quem está acompanhado com a sua esposa. Vamos ver. Quantos baixaram? Não vi. Todo mundo ali. Mais uma pergunta para nós, homens. Para os homens, levanta as mãos aqui quem é pai. Olha só, muitos são pais. Muito bom. Inclusive, pode levantar a mão aquele que já está grávido, né? Pode manter, vai ser papai também, tem que ser papai já, ótimo. Agora os homens baixam as mãos, relaxa aí. Agora nós vamos fazer as mesmas perguntas para as mulheres. Aliás, eu vou fazer a pergunta número 2, esqueci de um ponto, pensei nisso, anotei aqui. Vamos lá, permaneçam com a mão levantada os homens que estão acompanhados pelas esposas. De novo, vai. Isso. Agora olha para ela e dá um beijinho nela. Isso aí, meu bem. Mulheres, atenção. Para as mulheres, levanta as mãos quem é casada. É quase um espelho. Olha, muito bom. Mantenha as mãos erguidas, mulheres que estão acompanhadas dos seus esposos. Aí, e agora, olhem para ele e dêem um beijinho nele. É isso aí. Amor, isso aí. Mulheres, mantenham as mãos erguidas. Deixa eu ver aqui a última pergunta. As mulheres que são mães. Olha só, maravilha. Oh, glória. As que são mães. E as últimas 2 perguntas para a gente acabar com esse quebra-gelo é: agora levanta a mão aqui quem é filho ou filha. Filho ou filha, ó. Quero ver. Quem é filho ou filha? É isso aí. Tem alguém que não levantou a mão? Tá, a pergunta é essa. Próxima pergunta, então. Agora levanta a mão quem não levantou a mão para nenhuma das perguntas, que não se encaixou em nenhuma. Levanta a mão. Ufa, eu pensei que ia ter algum ET aqui hoje. Levantou a mão, não sou filha, não tenho pai. Gente, qual é o objetivo dessa dinâmica, dessa brincadeira? É nós olharmos para nós e olharmos que nós pertencemos a uma família. Alguns são filhos, filhas, outros já pais. Aliás, como funciona esse ciclo da vida? Eu nasço numa família, cresço debaixo da autoridade dos meus pais, conheço uma pessoa, caso, vivo minha família. E assim sucessivamente. Todo mundo pertence a uma família. Mas é óbvio que dentro desse contexto familiar, cada um tem as suas dores, cada um tem os seus conflitos, cada um tem os seus traumas. E temos que entender que nesse contexto familiar, e é verdade, temos que entender que nesse contexto familiar, a família é uma obra de Deus. Uma criação de Deus, assim como Deus criou tudo no mundo, Ele constituiu a família. Desde o princípio, o plano de Deus para o homem era viver em família, desde a época de Adão e Eva. E para isso, nós vamos voltar no passado e vamos relembrar esse momento. Então Deus está criando todas as coisas.
criando céus, terras, fazendo a luz, separando o céu da terra, criando todos os animais. E no sexto dia, Deus faz o quê? Sopra e cria o homem. E até aí estava tudo certo. Quando quando Deus olha para aquele homem, Deus percebe que não era bom ele estar só. E aí, lá em Gênesis, no capítulo 2, no versículo 18, Deus declara: então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Tenhamos dúvida de que a família foi criada por Deus no princípio, no momento que Deus estava criando todas as coisas, dando poder ao homem, para que o homem pudesse governar sobre a criação que Deus criou. Ele cria a sua esposa, ele cria uma companheira, uma auxiliadora. Então, é ou não é obra de Deus a família? E vamos um pouquinho mais além. Aproximadamente 1.600 anos, Deus olha para a criação e vê que o negócio estava virado num caos. E ele tem uma ideia: vou exterminar com tudo. E foi o que ele fez. Mas assim, Deus separou uma família para o recomeço. E na época de Noé, lá no dilúvio, Deus separa uma família para dar continuidade nesse mundo. Ele poderia ter separado só o homem. Ele poderia ter separado, ou melhor, Deus na sua totalidade, no seu imenso poder, na sua imensa glória, ter acabado com tudo e começado do zero. Mas não. Lá em Gênesis, no capítulo 7, versículo 1, Deus diz a Noé: entre na arca, você e toda a sua família. Aqui está um outro ponto muito forte, de que Deus, não é que ele se agrada, Deus no seu imenso amor, no seu imenso poder, Deus é quem projetou a família. E quando ele resolve liquidar da face da terra a humanidade, porque estava num caos, ele mantém uma família ainda nesse mundo. E Deus, ele separa a família de Noé. Entra na arca um casal de cada animal, dentro do seu contexto, mas ele separa Noé, a esposa de Noé, e seus 3 filhos, Cã, Sem e Safé, com as suas esposas. Deus mantém a família de pé ali. É mais um grande sinal para nós de que a família é sim a obra de Deus. E por que Noé? Por que Deus separa Noé para dar continuidade na humanidade? Porque Noé era justo, era íntegro. Noé era alinhado com os propósitos de Deus. Noé foi alcançado por um propósito, ele tinha um coração aliado com Deus. E por isso foi escolhido por Deus. A família não é uma invenção humana, é um projeto divino. E meus queridos, desde o princípio, Deus estabeleceu ordem, propósito e princípio para que o nosso lar, dentro da nossa casa, fosse um lugar de amor, um lugar de ambiente em crescimento e principalmente um reflexo do reino. Quando perdemos o nosso alinhamento com esse propósito de Deus, e principalmente, mas principalmente, a família se torna um campo de conflitos. E o alvo número 1 de Satanás. Lembro que no início, quando estava falando, que eu ia falar de um assunto, que esse assunto, ele era um assunto muito maravilhoso para mim, porque, poxa vida, falar de família é um dos maiores propósitos de Deus, está na família, está dentro da nossa casa, do nosso lar. Mas assim, quando estabelece o caos, família é o alvo número 1 do inimigo. Ele quer destruir a família. E dentro desse contexto familiar é que o inimigo ataca sem piedade. E agora eu quero contar para vocês o porquê que estava no meu coração de trazer essa mensagem sobre a família e nós refletirmos sobre o que Deus preparou, o que Deus tem como propósito, como ordem, como dever para todos nós. Então, passados alguns meses atrás, acho que todos nós aqui ouvimos falar daquela família onde que o pai, ele tira a vida dos próprios filhos para se vingar de uma traição da esposa. Vocês ouviram falar desse caso? Eu fiquei chocado, conversando com a Diana em casa, e disse: meu Deus, eu não consigo entender como pode um ser humano, porque esse homem também é criatura de Deus. E esse homem vê a sua esposa o traindo e ele pensa: eu já sei como vou puni-la. E ele levanta na madrugada, ou nem dormiu, porque pelos noticiários foi na madrugada. Esse homem pega a sua arma, vai no quarto dos seus filhos, uma criança e um pré-adolescente, e atira sem piedade e mata seus filhos.
Talvez, mas talvez, essa mulher que traiu seu marido, talvez ela tenha sido realmente cruelmente penalizada pelo seu esposo ou esse cidadão, porque realmente ele tirou a vida dos seus filhos, suas crianças, e isso é algo que a gente não consegue compreender. Mas o fato desse homem tirar sua própria vida, Fábio, e não quero julgar, Fábio, entendo que foi a maior covardia desse homem, porque ele só tirou a sua própria vida. Esse não foi para penalizar a sua ex-esposa ou a esposa que estava o traindo. Isso foi porque esse homem não teve coragem de enfrentar a barbaridade que esse homem fez. E pensam vocês, um pai, e se você olhar nas redes sociais, que hoje a gente tem essa facilidade, você vai ver que família maravilhosa. Esse homem desconfiava da sua esposa, colocou um detetive particular para ir atrás dela nos seus passos e descobriu, e esse homem que estava cumprindo com o seu dever, manda vários vídeos, imagem dela traindo, e esse homem perdeu o sentido. Mas o que foi destruído ali? O casamento? Houve separação? Houve uma destruição da família. E esse homem, ele cometeu essa atrocidade por um único questionamento. O vazio desse homem de Deus era tão grande, mas tão grande, que ele não conseguiu pensar no que ele estava fazendo. Não tem outra explicação. Nós não podemos, como cristãos, entender o porquê que um ser humano pode fazer tamanha atrocidade dentro da sua família. E dentro desse contexto familiares, muitas situações tristes acabam acontecendo. Tivemos esse exemplo que eu acabei de falar. Entre o casal são discussões, agressões, mentiras, traições e, de novo, na última consequência, até a morte. E olha, a gente vê muitos homens matando as suas esposas, suas namoradas, mas tem mulheres também fazendo isso. Ou seja, está perdido. A família perdeu o sentido para o mundo lá fora. E para os filhos, nesse ambiente hostil, o filho fica rebelde, desobediente e se entrega para as dependências químicas que o mundo tem para oferecer. E por muitas vezes, uma criança, um adolescente, um jovem, acaba com a sua vida totalmente sem rumo, sem direção e perdida por causa da desorientação dos seus pais. E isso está dentro do contexto da família. E eu fiz várias pesquisas para poder trazer algumas coisas aqui para vocês, e um psicólogo americano chamado John Gottman, ele estudou milhares de casais durante 40 anos. E é interessante aqui o que ele trouxe de conclusão. Ele descobriu que é possível prever o divórcio com cerca de 90% de precisão apenas observando os padrões de comunicação e de comportamento entre o casal. Então eu vou falar aqui 4 dos comportamentos que o John, ele percebeu nessa pesquisa todas, e tomem atenção, porque são 4 comportamentos que muitas vezes estão dentro da nossa casa, no relacionamento com as nossas esposas, com os nossos filhos. E ele chama desses comportamentos dos 4 cavaleiros. E esses comportamentos, eles são os principais, são os que mais levam à destruição. E o primeiro comportamento, chamado o primeiro cavaleiro, são as críticas constantes. Ou seja, nunca está bom o suficiente, foca mais no erro do que no acerto, generaliza tudo, comportamento sempre negativo. Esses são as críticas constantes. E olha, o marido e a esposa, é mútuo, não é só um. O segundo cavaleiro, ou seja, o segundo comportamento é o desprezo. Olha que forte que é isso. O desprezo são ironias, tem superioridade, ironias e tom de superioridades, desinteresses, humilhações diretas e até mesmo as humilhações sutis, aquelas que não causam às vezes muito impacto, mas elas vão minando os nossos corações, e a falta de respeito constante. O terceiro cavaleiro, ou seja, o terceiro comportamento que esse homem, o John, descobriu que dentro da família é o mais nocivo, o que mais destrói a família, é a defensividade. Ou seja, a pessoa reage sempre como se estivesse sendo atacada. Leva tudo para o lado pessoal, se justifica o tempo todo, tentando provar que está sempre certa. Tem dificuldade de admitir os seus erros e fica na defensividade o tempo todo. Enfim, não consegue ter uma ação de humildade. Esse é o terceiro cavaleiro, ou o terceiro comportamento. E o último é o bloqueio emocional. Para mim, esse do bloqueio emocional, talvez
no meu entendimento, talvez há algo que a gente possa trabalhar, mas os outros são muito nocivos. E esse bloqueio emocional, que é um comportamento que ele levantou como um dos principais, é aquela pessoa que tem dificuldade de se abrir, evita as conversas profundas, sempre distante do relacionamento e não demonstra afeto nenhum. Tem dificuldade até de dizer, ok, eu errei. Tem dificuldade de dizer, eu te amo, e guarda tudo dentro do seu coração. Segundo a pesquisa de John, esses 4 comportamentos lideram um ranking dos principais motivos de comportamento entre o casal, que acaba destruindo a família, na qual afeta diretamente as famílias e as famílias se despedaçam, pai e mãe, consequentemente os filhos. Isso impacta diretamente na criação dos nossos filhos. Pesquisas mostram que, e isso aqui é uma coisa impactante, porque vejam bem, dentro desse contexto familiar, as pesquisas mostram que viver em um lar de conflito constante pode ser tão ou mais prejudicial do que os pais se separarem. Que coisa de louco! Ou seja, há comportamentos dentro da família que é tão nocivo para os filhos que seria muito melhor os pais se separarem, e aí foge para nós cristãos entender o porquê da separação, dos pais se separarem, do que viver. É mais prejudicial ao filho, à criança. E aqui vem o ponto importante para nós refletirmos. Esse é um contexto da família que eu creio que não tem a Deus. Obviamente não tem a Deus. Levado em consideração o exemplo que eu citei desse homem que tira a vida dos seus próprios filhos para punir a sua esposa, que vamos combinar, ela também poderia se arrepender do que tinha feito e pela misericórdia do nosso Deus ser perdoado. Mas esse homem não deu chance e acabou, liquidou com a família. Por isso eu quero convidar vocês a abrirem as suas Bíblias ou acompanharem aqui no telão a carta de Efésios, capítulo 5, nós vamos ler do versículo 22 até o 33 e depois nós vamos entrar no capítulo 6, os 4 primeiros versículos. Aqui, nessa carta, como nós estamos falando da palavra de Deus, é Deus instruindo o pai, é Deus instruindo a esposa, instruindo o marido, instruindo os filhos e também os pais. E quando nós olharmos para esse pequeno texto de Efésios, nós vamos entender a diferença. Vamos ler? Diz assim: mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido como ao Senhor. Pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam, em tudo, sujeitas a seus maridos. E maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. E por essa razão, homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. E este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Capítulo 6, versículo 1 diz: filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo as instruções e o conselho do Senhor. Se eu pudesse falar para você sobre a carta de Efésios e dizer que ela é a minha preferida, mas não a minha preferida, mas que eu me agrado muito a ler essa carta. Paulo escreve essa carta da prisão, ele tem o amor no seu coração para mandar essa carta para a igreja de Éfeso, para que ali a igreja pudesse ter um pouquinho de sabedoria e entendimento
e aprender sobre a sua própria identidade. A carta de Efésios, para você que quer buscar verdadeiramente qual é a sua identidade, ou quem nós somos em Cristo, os 3 primeiros capítulos é fundamental. Esses 3 primeiros capítulos da carta de Efésios trata da doutrina, trata de quem nós somos, do nosso novo humano, nosso novo ser em Cristo. Trata da nossa identidade como igreja. E o capítulo 4, a partir do capítulo 4 até o 6, e aí nós vamos ver ali o capítulo 5, que tem os deveres dos maridos, esposas, e dos filhos e dos pais. Então, no capítulo 4 até o 6, Paulo ensina sobre a prática. Ou seja, temos a identidade, aprendemos quem nós somos em Cristo, e logo depois o comportamento. Como nós devemos agir, então? Se nós nos identificamos, se nós temos essa identidade em Cristo, a carta de Efésios nos ensina isso. E ele começa, lá no verso 22 do capítulo 5, dizendo: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Por que eu estou dando risada? Porque eu errei muito, entendi muitas vezes o que está escrito aqui de uma forma muito, perdão, não me leve, machista. Sabe por quê? Porque tem outras traduções que dizem assim: mulheres, sejam submissas aos seus próprios maridos. Mas eu só queria ler isso. Mulheres, sejam submissas aos seus maridos. O que você entende disso? Olha, eu mando e você obedece. E eu esqueci a parte mais profunda desse versículo. Porque quando Deus me ensina, me mostra que as mulheres têm que ser submissas, ou seja, ensina também para as nossas esposas, ele complementa o versículo dizendo: como ao Senhor. A mulher foi criada por Deus para ser companheira, auxiliadora e também para corresponder ao seu marido. Porém, nesse versículo em específico, nós só queremos compreender o que é conveniente, ou seja, sejam submissas. Mas, e a parte como o Senhor? Esposas, mulheres, como que está a sua caminhada com Deus? Esposas, como que está a obediência com o nosso Deus? Esposas, mulheres, como que está a sua sujeição a Deus? Nós cristãos, mulheres cristãs, porque o seu relacionamento íntimo e a sua submissão, a fidelidade, o respeito que você tem a Deus, você deve ter com o seu marido. Não é um autoritarismo, é um dever. E um dever natural. Vem da essência do seu coração. Não vem da palavra eu mando e tu obedece. Porque a expressão como o Senhor, que está lá no versículo 22, ele significa que a mulher deve obedecer ao marido da mesma forma absoluta que obedece a Deus. Se você é submissa a Deus, a seu Deus, se você se coloca diante de Deus de uma forma de temer a Deus, é sobre isso que está dizendo o versículo. Porém, tem um pequeno detalhe aqui que a gente precisa tomar cuidado. Mulher deve obedecer o marido da mesma forma absoluta que obedece a Deus. Mas tome cuidado, para que não seja como o seu marido fosse o Deus. O sentido é a maneira, é a motivação dessa atitude de obediência a Deus. A esposa se relaciona, se submete ao marido com a mesma disposição de coração que tem ao servir ao Senhor. Essa é a submissão que a palavra de Deus está dizendo das nossas esposas a todos nós. É uma atitude de amor, de respeito e cooperação. Não é uma inferioridade ou uma idolatria aos seus maridos, mas de respeito. Seus maridos, eles não são Deus, mas o mesmo amor, o mesmo andar que você tem com esse Deus, deve se replicar no seu amor, no seu comportamento com seu esposo. Vamos olhar Efésios capítulo 5, 21. Um versículo antes, que diz assim: sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Vejam, prestem atenção. Esse versículo, ele está um versículo antes e também pode se espelhar no contexto dos deveres da esposa e do marido. Mas aqui ele está num contexto antes, onde que Paulo escreve para toda a igreja. Ou seja, existe uma submissão mútua entre os cristãos. E isso reflete no casamento, é um comportamento em harmonia e não uma hierarquia de valor. No casamento, ambos devem se respeitar, ambos devem se amar. A esposa, como é a sua intimidade com Deus? Como é a sua entrega com Deus?
o mesmo você deve ser com o seu esposo. Simples assim. Então, queridas esposas, sim, a palavra nos ensina que as esposas, elas devem ser submissas, respeitando a autoridade do seu esposo, assim como ela é ao Senhor. Mas tem um detalhe. A gente sempre diz que a ordem dos fatores não altera o produto. Mas se eu pudesse, eu começaria pelo versículo 25, aonde diz aos maridos, porque aqui é o ponto de equilíbrio sobre a gente entender qual é a submissão das nossas esposas em casas. Aqui vamos ver o ponto de equilíbrio para a ação da esposa dentro do casamento. E diz assim: maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. E é aqui está o ponto forte. O equilíbrio de todo o entendimento do dever da esposa em ser submissa e respeitar o seu marido. O marido deve amá-la. O marido deve amá-la como Cristo. E Cristo ama a igreja. O marido deve amá-la como Cristo amou a igreja e que se sacrificou por ela, serviu para ela, ensinou e deu direção a essa igreja. E os deveres dos dois são para a esposa amar e respeitar o seu marido, e o marido ame a sua esposa sacrificalmente pela sua. Maridos, ame e se sacrifica pelas suas esposas. Não é um domínio, é amor sacrificial. Ou seja, ele se entrega por ela, abre mão de si mesmo por ela. Ele coloca o bem da sua esposa acima dos seus próprios interesses. Portanto, os maridos, liderança no modelo bíblico não é autoritarismo, é responsabilidade espiritual, é amor sacrificial. O homem serve a sua esposa e ele não a domina. A esposa, então, se submete ao seu marido, da mesma forma que serve ao Senhor, com respeito e com o coração voluntário. Mas isso só vai funcionar quando o marido a ama, quando o marido a protege, quando o marido se sacrifica por ela e, principalmente, quando o marido lidera a sua esposa espiritualmente. E isso, aliás, sem isso, não há um equilíbrio para uma vida dois, homem e mulher. Deus está falando de ordem e harmonia no relacionamento e não de opressão. E dentro desse contexto, lá em Gálatas, no capítulo 3, no versículo 28, diz o seguinte: não há judeus e nem gregos, escravos e nem livres. Prestem atenção, homem e não mulheres, pois todos são um em Cristo Jesus. Entende-se aqui que o valor espiritual ele é igual para os dois? Entende-se aqui que a dignidade do seu marido, da sua esposa, ela é igual para ambos? E principalmente, quando fala que Cristo morreu por todos, a salvação também ela é igual. Então, dentro desse contexto familiar, a mulher só vai se submeter ao seu marido quando ele a ama, quando ele a protege, quando ela percebe o amor sacrificial do seu esposo. A diferença não é de função dentro da família, nem de valor. O padrão que Deus estabelece para os dois é Cristo. Maridos, amai-vos vossas mulheres como Cristo amou a igreja. E como Cristo amou a igreja? Cristo serviu, Cristo ensinou, Cristo se sacrificou, Cristo deu direção, Cristo morreu pela igreja. Para quê? Para quê? Para que as mulheres sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Se o marido imita Cristo, ele não oprime, ele cuida e se entrega por ela. Então o modelo não é ditadura, é amor. É fácil de nós entendermos a submissão das nossas esposas, porque Deus está acima de qualquer autoridade humana. O marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é da igreja. Esse é o entendimento real. Sim, ele é isso, precisa ser conhecido dentro da família. Mas não no sentido de tirania, e sim de responsabilidade de liderar a sua esposa. Queridos, no casamento cristão, a esposa respeita, coopera e caminha ao lado do seu esposo. E o seu marido, ele a ama, ele a protege, ele se sacrifica por ela e, de novo, repito, ele lidera espiritualmente a sua esposa. Há um índice, até nós já falamos sobre isso tempos atrás na liderança, que quando um homem ele aceita Cristo, é evangelizado, esse pai, esse esposo aceita Cristo, 90% dos homens que aceitam a Cristo, a sua família se converte junto. Porém, isso é só para a gente perceber a autoridade espiritual que o homem tem dentro do lar.
Porém, quando a mulher aceita Cristo, primeiro que o seu marido, somente 17% consegue converter a sua família. Percebem-se da autoridade familiar que o marido tem, da autoridade espiritual que o marido tem dentro de casa? E é sobre isso. Vou repetir, a esposa respeita, coopera, caminha ao lado do seu esposo. Porém, o marido ama, a protege, se sacrifica por ela. O que está dizendo com se sacrificar? Ele coloca o interesse dele acima dos interesses dela? Não. Esse homem, esse esposo, ele lidera a sua família, sua esposa, seus filhos espiritualmente. E sabe qual é o resultado? É harmonia no lar. Não é uma relação de poder, mas de amor e ordem. E para nós finalizarmos os deveres do esposo e da esposa, eu quero trazer uma fala de Jesus Cristo que está lá em Mateus, no capítulo 19, versículo 6. E dentro desse contexto, mais uma vez, Jesus está sendo colocado em armadilhas, porque os mestres da lei queriam prender Jesus, queriam prender, matar Jesus, e a pauta da vez era o quê? O casamento. E fazem a pergunta para Jesus: mestre, o que o senhor tem para nos dizer acerca dos divórcios? E Jesus responde: olhem, assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém os separe. Assim já não somos mais dois, mas uma só carne. E portanto, meus queridos, o que Deus uniu, que ninguém os separe. Quem que uniu? Quem fez uma só carne? Por isso que em todos os casamentos, sejam eles das pessoas que conhecem o Evangelho, até mesmo das pessoas que não conhecem, todos eles, percebe-se que há o casamento na igreja. Por que será que todo mundo quer casar na igreja? Seja na igreja católica, seja na igreja evangélica. Por que todo mundo se preocupa muito mais com o casamento na igreja do que muitas vezes o próprio casamento na lei? Porque inconscientemente as pessoas entendem que precisam que Deus abençoe. E está certo. Ou seja, se as pessoas que não querem saber do nosso Deus, se as pessoas não querem saber, estão totalmente perdidas, quando elas vão casar, elas querem entrar numa igreja para receber as bênçãos. Isso demonstra para todos nós que o casamento é a obra de Deus. Enfim, e os deveres dos filhos e dos pais? Filhos, obedecem aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Aqui a gente precisa entender o que é obedecer e o que é honrar pai e mãe. E obedecer tem data de validade. Ou seja, para vocês jovens, quantos aqui moram com os pais ainda? Opa, levanta a mão mais. Todo mundo mora com os pais? Pois bem, vocês estão no processo de obedecer os seus pais. Mas aqui eu não vi. Mais ali mora com o pai, mora com o pai. Vocês devem obediência aos seus pais. Obedecer os seus pais é quando vocês ainda estão debaixo do mesmo teto, quando vocês ainda estão sendo sustentados pelos teus pais e pelas tuas mães. Vocês devem obediência. Aliás, se algum aqui, jovem, desculpa pela palavra, algum jovem rebelde aqui dizer: eu não quero obedecer meu pai, ó, vaza! Que nem diz enrola o carretel e puxa a fita. Mas enquanto vocês estiverem debaixo do mesmo teto, principalmente sendo sustentado pelos pais de vocês, vocês devem obediência. Obedeça os seus pais no Senhor, porque isto é justo, meus queridos. Qualquer falta de obediência, quando vocês estiverem dentro da casa de vocês, com um relacionamento com teus pais, foge dos princípios de Deus e vira rebeldia. Mas honrar pai e mãe tem outra conotação. Honrar pai e mãe tem outro sentido. E o que significa honrar? O que significa honrar pai e mãe? Reconhecer a importância dos pais na sua vida. Preste atenção. É dar valor, é respeitar, é cuidar. Honrar pai e mãe é tratar com dignidade. E preste atenção, mesmo quando as diferenças são imensas. Seus pais não são perfeitos. E vai ter muitas falhas. Mesmo assim, pela ordem do nosso Deus, você deve, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, você deve honrar teu pai e tua mãe. E mais, especialmente na velhice e na sua necessidade. Honrar é atitude, honrar é postura, honrar é um coração disposto a continuar amando. Honrar não é concordar com tudo, mas é muito importante. Seus pais estão sempre certos, não estão sempre certos. E essa é a diferença de nós
entendermos o que é obedecer, o que é honrar. Obedecer enquanto dependente dos seus pais, mas honrar não. Honrar é vida toda. Mesmo que você não obedeça mais teu pai, porque vocês não convivem mais com eles, honrar você precisa. A obediência, meus queridos, ela tem uma fase, logo passa. É só vocês começarem a andar com as suas próprias pernas. Honrar não. Honrar pai e mãe é para a vida toda. E por que o versículo 3 diz, para que tudo lhe corra bem, tenhas longas vidas e sobre a terra? Porque honrar pai e mãe alinha a sua vida com propósitos e princípios que geram proteção, que geram paz, que traz bênçãos e traz estabilidade na sua vida, principalmente de todos aqueles que honram seus pais. Então, meu querido, honrar pai e mãe é para a vida toda. Você, filho, aquele que levantou a mão aqui quando eu perguntei quantos aqui são filhos e filhas, e obviamente que não podia ninguém deixar de erguer suas mãos aqui, quem tem os seus pais vivos ainda, eu tenho a minha mãe viva, hoje fui tomar um chimarrão com ela, honrar pai e mãe é para a vida toda. E aqui, eu digo para vocês, principalmente na velhice. E os pais? Pais, não irritem seus filhos, antes criem-os, segundo as instruções e os conselhos do Senhor. Pais, não provoquem seus filhos a ira. Olha que às vezes dá, né? Às vezes dá, estou brincando. Evite autoritarismo. Evite autoritarismo excessivo. Eduque com amor, com paciência, com orientação espiritual. A família deve refletir os valores do reino de Deus. Filhos, aprendam a respeitar e a obedecer e a honrar, porque os pais exercem autoridade com amor sobre a vida de vocês. A família se torna um ambiente de formação espiritual, respeito e crescimento quando nós cumprimos os deveres que Deus tem nos passado. E aqui eu digo para vocês, nós, igreja, Grupo Aliança, nós não temos outro caminho. E para finalizar, então, como é então a direção de um lar? Como é a direção de uma família que reconhece os deveres estabelecidos aqui em Efésios, capítulo 5 e capítulo 6, entre as esposas, entre os maridos, entre os filhos, os pais? Como que é? Esposas, respeitem, cooperem, amem o seu marido. Maridos, amem, se sacrifiquem pelas suas esposas, as proteja. E filhos, obedeçam enquanto vocês estiverem sendo sustentados pelos seus pais. Mas, principalmente, honre o teu pai e tua mãe para a vida toda. E pais, eduquem com amor no caminho do Senhor e com disciplina. Lembrem-se que os pais educam por exemplos, nós educamos por exemplos. Nós somos um espelho na vida dos nossos filhos. Muito mais que uma palavra direcionada, é a atitude de um pai diante de um filho. Pensem nisso. E para finalizar, quero deixar uma frase para vocês que acho que para mim ela impactou muito. A frase diz assim, que a grande verdade é que o casamento e, consequentemente, a família saiu dos propósitos de Deus por causa do pecado. Infelizmente, essa é uma realidade. Vou repetir, o casamento e, consequentemente, a família, por causa do pecado, ela saiu do propósito de Deus. Aliás, as nossas vidas, muitas vezes, elas saem de um propósito por causa do pecado. Mas aqui está o mais importante. O mais importante é que o propósito de Deus jamais saiu da família. Então, que a gente possa olhar para essas palavras, não sei o quanto você conseguiu entender o propósito do lar onde que você está. Mas esposas, amem, maridos, cuidem, filhos, honrem, pais, não irritem. E vamos viver uma família segundo o propósito de Deus. Amém? Vamos orar. Pai querido, queremos te dar toda a honra e toda a glória, Senhor. Como é maravilhoso nós podermos entender os teus ensinamentos, como é um privilégio para esta igreja ouvir sobre o propósito que o Senhor tem sobre o lar, sobre a família, sobre a vida da mãe, do pai, do filho. Obrigado, Senhor, e que nós possamos refletir nesta palavra, que a carta de Efésios, aonde diz e cita os deveres conjugais, os deveres nossos como pais e dos nossos filhos, não saia do nosso coração, Senhor, não saia da nossa mente. O inimigo quer destruir a família, o inimigo, nós somos alvo número 1 do inimigo, Senhor. Então nós queremos te agradecer porque
esta mensagem, Senhor, atingiu os nossos corações e que aqui possa ser mais do que compreendido, possa ser colocado em prática, Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.